E é super importante que você saiba o que está acontecendo, porque se você não souber nem o que está acontecendo, você está perdido. Quando a gente não sabe o diagnóstico, né, o que está acontecendo com o paciente, você fica à mercê do que vai acontecer e você não consegue interferir com condutas porque você não diagnosticou. Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos vendo aqui, ó, neste momento um laringoespasmo. É no manequim, obviamente, né? Mas ele tá fazendo aí, ó, uma pressão no nó do laringoespasmo, que é mais ou menos onde você faz a manobra do jaw thrust, certo? É entre aqui o ângulo da mandíbula e o lóbulo da orelha. E a gente vai conversar sobre isso, né? Se é legal, se funciona mesmo, se é eficiente, em que momentos fazer essa manobra aqui, que também é conhecida como manobra de Larson, e vamos conversar sobre isso. Mas primeiro, já peço aí que você se inscreva no nosso canal. Todos os dias nós estamos trazendo aqui vídeos interessantes para você que é médico e médica e fazendo contribuições aí no seu conhecimento. Então, falar sobre essa patologia aqui, né, que é o laringoespasmo, é algo muito importante. Por quê? Porque nós médicos que lidamos com vias aéreas, se você é médico, se você é médica, intuba, lida com sedação, extubação de pacientes adultos e principalmente pacientes pediátricos, você deve se atentar ao laringoespasmo. Isso já aconteceu com todo mundo. Todo mundo já teve um laringoespasmo em algum momento na sua vida. Talvez você não esteja se lembrando, mas quando eu descrever aqui, você vai saber exatamente o que é o laringoespasmo, né? A gente viu aquele vídeo lá no manequim, né? É uma situação que a sua musculatura laríngea se contrai. Lembra daquela vez que você foi para a churrascaria ou que você estava em casa, né, se alimentando e caiu uma gotícula de qualquer coisa na sua corda vocal, na sua laringe, e aí trava tudo, né? Você fica sem respirar, fica como se fosse o ar ficasse obstruído. Justamente isso é um laringoespasmo. Quando a gente está acordado, na situação normal, né? Não estamos sedados, não estamos saindo de uma sedação, nem entrando numa sedação, esse laringoespasmo ele tende a passar com mais rapidez. Então já aconteceu comigo várias vezes no decorrer da minha vida. Eu estava me alimentando, né? E aí de repente você respira ali sem querer e acaba caindo um pedacinho de comida, uma gotícula de líquido ali que você engasga, né? E algumas vezes você fica assim, né, com a voz travada e não consegue falar e fica meio ruim para respirar. Isso é o laringoespasmo. É uma contração da musculatura laríngea. Olha aqui, toda a nossa laringe, né, por volta da glote, a tireoide aqui, o osfioide, as cartilagens aritenoides, existem vários músculos aqui que estão interligados, né? E principalmente esses músculos aqui, eles controlam a abertura e o fechamento da nossa região laríngea. Então, se essa musculatura aqui ficar hiperreativa e se contrair, e é uma contração involuntária, tá? A gente não consegue controlar muito isso aqui. Quando eles se contraem e permanecem contraídos, você tem o laringoespasmo. Sabendo disso, o que é que acontece, né? Qual é a patologia, qual é a importância do laringoespasmo para a gente que trabalha com pacientes críticos, principalmente em sedações, em pacientes que estão sendo extubados, em crianças. O laringoespasmo pode acontecer. E aí, em primeiro lugar, é importantíssimo que você identifique o que está acontecendo. O paciente vai apresentar estridor. Nós vimos ali o manequim, né? Foi uma simulação, mas o som é aquele mesmo. Som de estridor laríngeo. E é super importante que você saiba o que está acontecendo, porque se você não souber nem o que está acontecendo, você está perdido. Quando a gente não sabe o diagnóstico, né, o que está acontecendo com o paciente, você fica à mercê do que vai acontecer e você não consegue interferir com condutas porque você não diagnosticou. Então, em primeiro lugar, é saber identificar o laringoespasmo. Ele pode acontecer em diversas situações. Já aconteceu comigo em extubações, já aconteceu comigo em intubações orotraqueais. Com criança nunca aconteceu, porque eu faço uma ação
muito importante, né? Com criança é muito mais comum isso acontecer. Na verdade, não, com criança, já acabei de lembrar de algumas vezes que aconteceu. Com criança, comigo, nunca aconteceu em uma intubação orotraqueal que eu não usasse bloqueadores neuromusculares. Eu ia falar isso, né? Quando você sabe o mecanismo de ação, você consegue atuar especificamente na solução desse problema. Então, por exemplo, na população pediátrica, nós sabemos que elas possuem uma reatividade maior das vias aéreas superiores. Nessa população, a população de crianças pediátricas e neonatal, existe um índice, uma incidência maior do laringoespasmo. E aí, por exemplo, quando nós fazemos a intubação orotraqueal e nós não usamos bloqueadores neuromusculares, você vai manipular a via aérea do paciente e isso pode gerar laringoespasmo. Eu tava falando que nunca tinha ocorrido comigo, né? Mas eu lembrei que eu já fiz muita cirurgia para postectomia, a retirada da fimose ali das crianças mais novas, né? Como eu trabalhava num hospital associado a um hospital de hábitos dos judeus, lá existia muita cirurgia da postectomia, que é uma tradição, né? E aí nós fazíamos uma anestesia geral com máscara laríngea e algumas vezes esses pacientes, eles desenvolviam um certo grau de laringoespasmo ali, especialmente quando as crianças choram, né, durante a sedação ali, você não faz bloqueador neuromuscular. Naquele momento, né, eu era R1 e acaba que os assistentes lá, eles não gostavam de usar bloqueadores neuromusculares. Quando você faz uso de bloqueador neuromuscular, não tem o que se preocupar, pessoal. Por quê? Porque você já está tratando, você já está atuando na musculatura estriada esquelética. Então você já consegue desativar essa musculatura e você não terá laringoespasmo. Então já sabemos aqui que um dos grandes tratamentos, na verdade, né, é o melhor tratamento para resolver um laringoespasmo é você fazer uma dose de bloqueador neuromuscular. Qualquer um, tá? Succinilcolina ou rocurônio, né, porque são bloqueadores mais rápidos, especialmente a succinilcolina, porque se o rocurônio você fizer uma dose pequena, ele vai demorar para agir também. O atracúrio, pancurônio, cisatracúrio, eles são mais demorados também, né? São de ação intermediária ou longa. E tem o vecurônio que também pode ser usado para sequência rápida. Então, eu acredito que o de melhor perfil seja a succinilcolina, porque você faz uma dose pequena e para resolver um laringoespasmo, você não precisa fazer aquela dose cheia da intubação orotraqueal. Se fazer ali 10, 20% da dose que você faria, já irá resolver o laringoespasmo, tá? Seria o tratamento mais eficiente, mais agressivo, né, em contrapartida, porque você está bloqueando o paciente. Imagina aí, se acontece no momento da extubação e o paciente está acordado. E isso pode acontecer, já aconteceu comigo, num paciente adulto, né, que eu tinha extubado. Ele estava com uma infecção das vias aéreas superiores, estava muito sensível àquela região, e acabou que ele fez um laringoespasmo logo após a minha extubação. O paciente estava bem acordado, assim, acabei de retirar o tubo, ele começou a fazer estridor, né, começou a ficar ruim, dessaturando. E aí, fazer ou não fazer bloqueador neuromuscular nessa situação? Porque ele está acordado, né? Você vai bloquear o paciente, é difícil, meus amigos e minhas amigas. Nesse caso em específico, eu suplementei o oxigênio, né? E agora a gente vai falar, finalmente, né? Chegamos nas manobras acessórias, que uma delas foi essa que a gente viu no vídeo, que é a manobra de Larson. Manobra de Larson, ou você fazer a pressão aqui no nó do laringoespasmo. É bem parecido com o local do jaw thrust, né? Lembrando que o jaw thrust você vai subir a mandíbula para cima. Esse nó do laringoespasmo, ele fica em uma posição fixa, né, entre o mastoide e o lóbulo da orelha. E aí, de acordo com os livros, né, de vias aéreas, se você faz uma pressão nesse nó do laringoespasmo, né, a manobra de Larson, existe uma probabilidade do paciente resolver o laringoespasmo. Mas isso também já aconteceu comigo, pessoal. Eu já fiz algumas situações, né, vivi já algumas situações que aconteceu o laringoespasmo, eu fiz as medidas que a gente vai conversar aqui. Só que o que resolveu mesmo foi o bloqueador neuromuscular. Eu já vou adiantar, né? Se é um laringoespasmo realmente potente, grave, um laringoespasmo que vai trazer repercussões, vai dar estridor, é uma contração quase que total da musculatura laríngea. Essas medidas mais não medicamentosas, né? Elas não são tão eficientes, tá?
talvez um laringoespasmo mais leve, né, mais sutil ali, que não tá até interferindo tanto, talvez você nem trataria. Essas manobras não medicamentosas, elas possam ajudar, mas realmente no laringoespasmo ameaçador à vida é o bloqueador neuromuscular. Teve uma vez que eu fui fazer algumas anestesias aqui em um hospital de São Paulo, né, que eu não vou falar o nome, e aí eu estava no final da residência, fazendo quase a transição ali para anestesista, e fui fazer essas anestesias para otorrinolaringologia. Na verdade, era a cirurgia de retirada de amígdalas em crianças. E lá chegando, né, fui recepcionado bem cedo, lá que cheguei cedo, né, era a primeira vez que eu tinha ido para aquele hospital. Fui recepcionado por um anestesista mais velho, anestesista lá com seus cabelos brancos, né, anestesista mais experiente. Eu, opa, tudo bom? Sou o Thiago, né, o anestesista mais novo, chegando lá, e o anestesista mais velho recebendo. E me apresentei, né, falei que estava ali para fazer as anestesias, para essas cirurgias de retirada de amígdalas, e ele falou assim: Thiago, seu nome, né? Olha só, Thiago, aqui nós temos um protocolo para amígdala, cirurgia de amígdala. Nós fazemos uma anestesia diferente. Aí eu, sim, certo. Fala aí qual que é. Aqui a gente usa a intubação orotraqueal, ela é feita com Nubain, que é uma substância de potência analgésica semelhante à morfina. Nós usamos também o Propofol e nós não usamos os bloqueadores neuromusculares para a criança ter alta mais rápido. E é a criança entubada, né? Eu, caramba, é assim mesmo o protocolo? Não, a gente já faz há muito tempo isso aqui e tal. Beleza, a minha escolha seria outra, mas se vocês já fazem, né? Eu também estou aberto aí a sugestões, vamos fazer essa combinação aí. Eu fiquei com um incômodo por não estar fazendo bloqueadores neuromusculares, porque mesmo em criança, né? E assim, ainda mais em crianças, eu sugiro que você faça bloqueador neuromuscular na intubação orotraqueal, tá? A maioria das intercorrências que eu já vi com crianças foi pela ausência do bloqueador neuromuscular. E nessa situação aconteceu comigo também uma intercorrência. Fiz lá anestesia para 3, 4, lá para a quinta criança, quase na hora do almoço. Eu lembro que a gente fez a sedação, né, com o Nubain, depois eu fiz o Propofol, uma dose mais alta. E aí, na hora de fazer a intubação orotraqueal, né, na hora de passar lá o tubo, tava na laringoscopia, tava muito bem. Fui passar o tubo orotraqueal e acabou que o tubo encostou na laringe do paciente, bateu e foi pro lado. Não entrou de primeira. E aí eu vi que a laringe se contraiu. Eu percebi que ela fechou. Eita, tá fazendo laringoespasmo. Na época eu tava rodando aqui num dos grandes hospitais pediátricos aqui de São Paulo, né, que faz anestesias pediátricas, o Hospital Sabará. E lá tem muitos anestesistas pediátricos excelentes. Muitos deles conversavam comigo em relação ao laringoespasmo e eles me recomendavam, né? Falavam sobre a manobra de Larson, falavam sobre a pressão positiva, que eu vou falar, o que é que eu fiz, né? E falavam também sobre o aprofundamento anestésico. Você fazer uma dose alta ali de anestésico, um Propofol, por exemplo, para aprofundar a sedação no paciente e resolver o laringoespasmo. Maravilha, eu já estava municiado de uma seringa de Propofol no meu bolso, já preparado para caso se houvesse laringoespasmo, eu já tinha aquela seringa na mão para fazer a sedação mais profunda do paciente. Eu já estava protegido, né? E o paciente também estava protegido. Só que eu fiz outras manobras antes, né? Eu vi que aconteceu o laringoespasmo, vi que a criança fez a contração laríngea, olhei para a saturação dela, não estava tão legal e comecei a ventilá-la. Fiz uma ventilação, ventilando, e só o abdômen da criança subindo. Eita, tá indo tudo para o estômago. E aí eu comecei a fazer as manobras para resolver o laringoespasmo, né? Manobras não farmacológicas. Fiz a pressão lá na manobra de Larson, né? No ponto do laringoespasmo, a manobra de Larson, e fiz também pressão positiva no nosso ambu, com a máscara, né? Na verdade, nós usamos o carrinho da anestesia. Coloquei lá uma pressão positiva de 15, 20 centímetros de água, fiz pressão positiva na via aérea do paciente e apertei lá o ponto do laringoespasmo, né? Fiz a manobra de Larson. A grande teoria em relação à pressão positiva é que com o ar sob pressão positiva, contínua ali na via aérea do paciente, isso vai forçar, né, a musculatura laríngea a se abrir por uma força mecânica mesmo do ar.
mas sem jeito, pessoal, não resolveu. Realmente era um laringoespasmo super pronunciado. E aí, em seguida, eu já estava com o Propofol ali, né, no meu bolso. Eu vou fazer esse Propofol aqui para aprofundar essa anestesia, né, aprofundar o grau de sedação aqui do paciente. Fiz o Propofol e aí esperei, tentei ventilar, não ia, o Propofol já tinha entrado pro paciente, e ventilando, e a angústia acontecendo, a saturação caindo, o paciente já estava saturando 30%, eita caramba, meu Deus do céu, não tá ventilando de jeito nenhum, e eu sabia se eu fizesse uma nova laringoscopia, eu não iria ver nada, porque estava tudo contraído. E por outro lado, eu sabia que o paciente agora ele estava com risco de entrar em PCR, né? Porque ele já estava caindo super a saturação dele. E, assim, no final das contas, o paciente, se ninguém fizer nada, né? Se nenhuma medida for tomada, qual é a história natural? O paciente vai dessaturar, depois ele vai taquicardizar, depois ele vai bradicardizar, depois ele entrará em PCR. Ele vai parar em assistolia ou em AESP. E aí ele vai relaxar a musculatura laríngea nesse momento, né? Você não quer que isso aconteça, obviamente. Mas, no pior dos cenários, ele vai parar, vai relaxar a musculatura laríngea, você vai reanimar e ele vai voltar porque abriu, né? A causa foi tratada. Mas aí, obviamente, que eu tratei antes. Lembrei da succinilcolina e pedi para o meu auxiliar lá de anestesia separar rapidinho. Ô Douglas, separa rapidinho a succinilcolina, aspira aí uma ampola rapidinho e faz aqui 3 ml para o paciente. Dito e feito, pessoal. Ele aspirou super rápido, fez a diluição, fez 3 ml em bolos no paciente e aí em 10, 15 segundos a succinilcolina agiu e liberou a via aérea do paciente. Aí ele começou a ventilar, subiu a saturação, não ia mais para o estômago e eu fiquei muito mais calmo. Nesse momento eu estava já super nervoso, né? Você tem uma liberação adrenérgica ali extrema, mas foi resolvido. Lições, né, que eu tirei desse caso aí. Primeira lição, se o laringoespasmo é realmente forte, se é um laringoespasmo ameaçador, né, à vida, proeminente, o nosso objetivo as manobras que mais funcionarão são as manobras farmacológicas. Infelizmente eu não tive sucesso, não tive boas experiências com as manobras não farmacológicas no laringoespasmo grave, tá? E aqui entra a opinião de especialista, certo? Isso é uma opinião que eu estou dando de algo que eu vivi, né? Eu não sei quanto é que é a resolução dessas manobras no laringoespasmo grave. Não sei nem se tem dado em relação a isso daí. Aqui nesse vídeo eu tô trazendo uma experiência minha. E eu sempre falo, né? Quando é uma opinião de especialista, eu venho aqui e trago. Quando é uma opinião de artigo, de meta-análise, eu trago também. Então, na minha lição, na minha cabeça, laringoespasmo grave, ameaçador à vida, nós iremos tratar com bloqueadores neuromusculares. Outra lição super importante, na intubação, o uso de bloqueadores neuromusculares é mais do que indicado, meus amigos e minhas amigas, tanto para melhorar a sua taxa de sucesso das intubações, quanto para reduzir intercorrências. E isso não é opinião de especialista, isso já é dado de artigo. Quem intuba com bloqueador neuromuscular tem maiores taxas de sucesso e menores taxas de intercorrência. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou legal essas dicas sobre o laringoespasmo, já se inscreve no nosso canal. Aqui em cima, ó, na sua esquerda e na minha direita, tem um QR Code para você acessar o meu site. No primeiro comentário deste vídeo e também na descrição tem um link lá para o meu site, para você ter acesso aos meus cursos, livros e treinamentos. Fechado? Grande abraço, seu amigo Thiago, e até a próxima. Tchau!